Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que vocês escolhem para assistir este vídeo. Meu nome é Mônica Herrera, eu sou professora na Universidade da República, em Uruguai, e também em dois centros de formação de professores para o ensino médio. Minha área de especialização é a estética e a filosofia da arte, dois termos que vamos a usar como se fossem equivalentes, pelo menos em aqueles pontos nos quais não seja preciso diferenciá-los. A ideia desta aula é apresentar muito rapidamente duas considerações. A primeira, a consideração de por que é fundamental considerar a estética como uma disciplina interdisciplinar. Quer dizer, mesmo tendo algumas características próprias que dão identidade à estética como disciplina, não é possível pensar na estética esquecendo que existem outras disciplinas que dão conta daqueles objetos que a estética trabalha e que são fundamentais para a sua compreensão. Na primeira slide que eu fiz para vocês vão encontrar pelo menos algumas dessas disciplinas. Talvez vocês vão notar que eu não coloquei a psicologia, isso certamente pode ser corrigido, mas pelo menos a história, a sociologia, a economia, a ciência política e a antropologia formam parte fundamental daquela nossa forma de compreender tantos fenômenos que têm a ver com o nosso relacionamento sensível, porém não perceptível, não ligado ao conhecimento em sentido estrito, com o mundo, ou com aquele universo que nós podemos chamar de universo das obras de arte, que é aquele que tem tudo a ver com a filosofia da arte. Também, e isso figura na segunda slide, é fundamental e cada vez mais fundamental, não somente no ensino médio, também no ensino universitário, mas no caso do ensino médio, acredito que é um desafio bem mais grande para o professor conhecer as diferentes artes, ou pelo menos ter conhecimento de algumas dessas práticas artísticas, aos efeitos de colocar exemplos que os estudantes possam entender e que nós sejamos capazes de explicar. E por que cada vez mais difícil? Bom, porque cada vez é mais difícil saber quais são as fontes culturais das quais os estudantes estão bebendo seus conhecimentos. Cada vez fica mais difícil colocar exemplos que sejam comuns, compartilháveis, tanto pelos estudantes entre si como pelo professor. Nesse sentido, uma pesquisa de quais são as artes conhecidas ou quais exemplos vão ser selecionados para trabalhar especificamente é fundamental para desenvolver qualquer texto de filosofia que seja escolhido para o trabalho de aula. Nesse sentido, também é importante salientar que para trabalhar na estética não é imprescindível trabalhar ou entrar em algumas nuances próprias do trabalho da tradição filosófica. É possível escolher textos que sejam mais acessíveis para alguém que não é precisamente formado ou que não tem uma formação específica em filosofia. No entanto, para isso é fundamental também ter um bom domínio dos textos e ter um bom domínio do universo ao qual os textos referem para poder pular aquele aspecto que tem a ver com a tradição filosófica e a discussão filosófica. Entre os problemas tradicionais da filosofia, vamos a considerar alguns deles muito rapidamente, e aqui estão as seguintes slides, como pode ser, num primeiro lugar, o problema clássico do século XX sobre o que a arte é. Um exemplo tradicional
sobre esta nossa pergunta pode ser o exemplo da lata de sopa Campbell de Andy Warhol e seu aparentemente, ou quase com certeza, indiscernível do ponto de vista das qualidades perceptíveis que tradicionalmente formavam parte da história das artes visuais, seu par equivalente que podemos achar no mercado, e que justamente no mercado não é arte, no entanto é arte, no caso de, por exemplo, ser apresentado por Andy Warhol ou por outros artistas. O que faz dessa distinção uma obra de arte? Outra pergunta, e vamos na seguinte slide, pode ser a de como julgar sobre gostos, quando todos eles parecem igualmente legítimos. A escolha que eu fiz centra-se em dois gatos, a representação de dois gatos. Um deles forma parte da tela de Marc Chagall, Paris através da janela, onde encontramos um gato certamente pouco associável à nossa imagem tradicional do que é a representação mimética, imitativa de um gato. No caso do outro gato, que é uma pintura decorativa, geralmente não usada nos museus ou consagrada como obra de arte, aliás, nem sequer é possível saber quem foi que fez esse gato, pelo menos não simplesmente, é um gato que foi feito para nos emocionar diretamente. Nós podemos gostar ou não dele, podemos achar muito doce ou muito meigo demais o gatinho, porém é fácil reconhecer ele como um gato independentemente do contexto da obra ou do resto dos elementos formais da obra. Como é possível que algumas pessoas, se tivessem todo o dinheiro do mundo, escolhessem o gato, nesse caso, bom, ou no meu caso, o gato em bricolage, frente ao gato do Chagall? É uma pergunta relevante para trabalhar imitação, verossemelhança e componentes formais, conhecimento e diferentes formas de compreender a constituição do gosto. Geralmente estas formas vão desde a compreensão da obra de arte até a socialização que faz de nós seres que fazemos escolhas por nossos grupos de pertença e não por juízos avaliativos independentes. Uma pergunta que também é muito frequente é de se existe uma arte culta diferenciada de uma arte popular e ainda por cima se existe uma arte comercial. Geralmente se trabalha a arte culta como uma forma mais sofisticada, superior da arte popular, enquanto a arte popular tem sido um desenvolvimento precário de algumas formas, mais ou menos caracterizadas. A discussão nesse ponto pode ser bem frutífera. Eu escolhi um caso de Picasso e um caso de figuras nordestinas em Baco, que certamente podem dar um bom debate respeito a porque umas podem ser consideradas superiores a outras. Mas também nesses termos de superioridade aparece a questão de como entra na nossa contemporaneidade esse enorme universo de imagens, sons e outras qualidades que podem ser vinculadas às artes ou que podem fazer de objetos ser considerados obras de arte, e por isso eu coloquei dois exemplos, uma imagem publicitária e uma imagem de cinema. As duas imagens podem ser consideradas como um resultado daquilo que foi chamado indústria cultural e não podem não ser consideradas sem não levar em conta o fato de que
foram feitas para ser reproduzidas mecanicamente e a originalidade ou o fato de ser objetos únicos é o menos importante delas. Muito pelo contrário, a intenção é que sejam reproduzidas o mais que seja possível e gerar em torno a elas outros objetivos que nada têm a ver com as artes. No caso da imagem da publicidade da cerveja, é óbvio que o objetivo não é fundamentalmente estabelecer uma fotografia artística, mas vender cerveja e ser eficiente nessa venda. E no caso do filme, bom, a ideia fundamental é que seja sedutor, geralmente atinge um grupo de idades específico, e a pergunta, também fundamentalmente no ensino médio, é qual é a autenticidade dessas imagens e qual é o valor da autenticidade para uma obra de arte. Uma outra pergunta, e uma seguinte slide, é a pergunta por como reconhecer a arte, se é que isto é possível, em outras culturas. Eu coloquei dois exemplos, um africano e um outro asteca, pré-colombino, aos efeitos de mostrar, para começar, objetos que só para um olho treinado numa forma de compreender a arte podem ser considerados obras de arte. Num outro sentido também está o fato de que eles mesmos não foram produzidos com o objetivo de ser obras de arte. Eles formavam parte de rituais, formavam parte de espaços consagrados a deuses ou a funções sociais específicas, mas a função arte, por chamar ela de alguma forma, ou o deleite pelos sentidos, não era uma das perspectivas ou os objetivos a ser levados em conta para a produção destes objetos. Pelo menos não como é contada a história tradicional ou como são avaliados pelos antropólogos mais tradicionais. Então, bom, por que é que o Ocidente, por que é que a Europa pega esses objetos para considerá-los obras de arte? Uma outra pergunta que também pode ser bem interessante para trabalhar com o ensino médio, com o estudante de ensino médio, mas eu insisto, tem muito a ver com o registro cultural dos estudantes e as possibilidades de dinamizar um debate para eles compreender o viés filosófico, o viés reflexivo destas escolhas e se a arte é ou não política. Eu coloquei dois exemplos. Um deles é a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França para os Estados Unidos e que hoje é um símbolo de um poder político que supostamente ou em princípio defende a liberdade, mas que não é claro que sempre em todas as suas ações políticas esteja respeitando esse valor. Então, duas perguntas parecem evidentes. Se a liberdade está representada na produção da obra, e se o fato da obra virar símbolo de uma outra coisa, não faz dela um objeto político que vai além da sua origem e das suas características como obra. No caso da outra que eu escolhi, uma obra contemporânea, tem a ver justamente com a ideia de que nós somos aqueles que podemos mudar o mundo. Nesse caso é bastante óbvio, até pela legenda, la revolução somos nós, em italiano, e introduz uma ideia contemporânea muito importante dentro do que é a valoração e a identificação ou reconhecimento das obras de arte, que é
a ideia de que para ser uma obra de arte tem que produzir, tem que levar em conta uma dimensão de liberdade. Outra pergunta muito ligada a essa primeira anterior é a de se a arte tem uma função crítica social. Eu escolhi dois exemplos bastante claros. O primeiro é o do Guernica, de Picasso, que foi feito justamente como forma de denúncia de a massacre da cidade de Guernica pelas forças franquistas. E o outro, um exemplo de Vicente do Rego Monteiro, onde ele apresenta umas religiosas. Em princípio, as religiosas não deveriam ser necessariamente uma forma de respaldar uma ordem social, mas certamente elas formam parte de um movimento que não está vinculado, pelo menos não na nossa época, a uma mudança social ou a uma crítica da sociedade. É claro que tudo isso pode ser polemizado no percurso da aula. Uma outra pergunta é qual é o papel do artista na criação. Para isso eu fiz duas escolhas bastante tradicionais. Uma é o Mictório de Duchamp, onde o artista, a única coisa que ele fez é escolher a peça e assinar, até com um nome que não é o dele, o objeto. A discussão sobre se o Duchamp queria fazer isso ou não, acho que não é relevante agora, não que não seja relevante, mas é claro que Duchamp, com esse gesto de só fazer isso, gerou uma forma de intervenção do artista bem diferente da que era costume conhecer antes, onde o artista justamente era o responsável pela composição toda da obra. Um caso desses pode ser a Tunísia do Sul, de Paul Klee, uma aquarela onde, se nós não compreendemos a ideia do expressionismo de Klee, a ideia da manipulação da cor e algumas referências sobre aquilo que ele queria trabalhar, dificilmente sejamos capazes de compreendê-lo fora como alguma outra coisa que uma forma dele como criador. Uma outra pergunta é qual é o papel do espectador. Aqui entra a pergunta de o que acontece com aquelas obras que nós não compreendemos. Um exemplo que pode ser bastante popular ou pelo menos fácil de explicar é o exemplo do expressionismo abstrato norte-americano, como pode ser na obra que eu coloquei de Convergência, de Jackson Pollock. É muito difícil compreender por que é que aquela tinta espalhada na tela consegue ser uma obra de arte. Aliás, na sua época, houve um caso onde botaram macacos a fazer uma coisa e o resultado certamente foi bastante semelhante. Não igual, esse é o debate, mas semelhante. E, por uma outra parte, uma arte mais considerada tradicional, onde tem um estereótipo de beleza que não é o nosso, mas que também não é totalmente diferenciado do nosso, e que apresenta uma história fácil de compreender para quem é explicada. É o Nascimento de Vênus, de Botticelli, que certamente pode ser apresentada e explicada nos seus componentes, tanto simbólicos como formais, sem muita dificuldade. Não é simples, não é uma obra amateur, porém, aos efeitos de falar sobre se nós compreendemos ou não aquilo que a obra está mostrando, parece evidente que o espectador
não treinado pode compreender claramente que uma obra trata sobre um assunto e pode ser considerada bonita e tal, e uma outra obra foge, como mínimo, da pergunta sobre sua beleza e até onde não se sabe se foge ou não da própria recepção que pode fazer um espectador comum. A relação entre forma e função, tanto na arte como no design, é uma estratégia que eu acredito muito boa para apresentar aos estudantes que não necessariamente estão interessados nem em questões artísticas, nem em questões filosóficas. Os dois exemplos que eu escolhi são o do carro-tipo que a Audi fez para o filme Eu, Robô. O filme é um filme que toma como referente um romance de Asimov, onde não existiam carros, e a Audi faz um carro-tipo. Os carros-tipos são carros que não são feitos para venda, mas que de alguma forma tentam dar uma imagem da empresa, e justamente eles escolheram, não somente escolheram, eles também fizeram um contrato com a produção do filme para produzir esse carro, que seria o carro que, conforme a Audi, representaria melhor o espírito da obra de arte. Não Eu, Robô, o filme, mas Eu, Robô, a romance de Isaac Asimov. Um exemplo já da história da arte, mais alheio a nós, é o da Paixão de Cristo, de Ferrer Bassa. Nesse caso, temos a questão de como a forma consegue cumprir uma função. Nesse caso, a função de contar uma história. Outra pergunta que poderíamos nos fazer, e daqui a seguinte slide, é: qual é o rol dos sentidos na criação artística? Hoje em dia é quase um lugar comum falar que nós somos ilhas de convenções e que não podemos ir além das convenções. Nesse caso, a obra da arte, por sua interação com os sentidos, parece nos obrigar a abrir mão dessa virada linguística fechada, desse relativismo radical, e nos perguntar como é possível fazê-la, e se é possível fazê-la somente em base a convenções artísticas, no caso do Ivanhoe Park de Constable, convenções da pintura, ou se é preciso ter alguma experiência sensorial para sua produção. As duas imagens que eu coloco trazem à tona o debate, porque justamente uma delas é a composição do pintor, na qual alguns elementos são salientados e outros ficam quase eliminados, respondendo certamente a uma estrutura formal que pode ser ou não explicitada na aula, e uma fotografia que foi tirada exatamente desde onde o Constable teria feito sua pintura, e que mostra claramente que aquilo que ele colocou na tela não é aquilo que ele estava olhando. Chegando à mais absoluta contemporaneidade, pelo menos em filosofia da arte, além da definibilidade, está a pergunta de se existe ou não uma arte não estética. Enquanto na arte tradicional ou moderna, podíamos nos perguntar qual era o rol dos sentidos e da estésis como experiência estética nas obras, na arte contemporânea essa pergunta pode simplesmente não existir. E também aqui vem a pergunta sobre se a arte antiestética ou não estética é arte.
Os exemplos que eu escolhi são o do Monte Sainte-Victoire, desde Vivemos, de Paul Cézanne, onde as mudanças nas cores fazem dela uma obra absolutamente nova e não tradicional. Quer dizer, temos que ter um treinamento nas cores, não é que não consigamos ver nada sem esse treinamento, mas para compreender os usos do claroscuro, o fato de introduzir outras cores que não somente luz, claridade e escuridão na obra, são avanços ou pelo menos mudanças fundamentais na história da arte, frente a uma outra obra que foi uma proposta de Duchamp, aliás, foi um presente, a ideia da obra, não a obra, foi um presente que o Duchamp fez para sua irmã por causa do matrimônio dela, porque as ideias de Duchamp valiam mais que a realização das próprias obras. A ideia basicamente era a de pendurar um livro de geometria numa varanda para que a geometria sofresse o passo do tempo. Eu coloquei uma foto, mas acredito que dá para perceber que o debate em torno a como é possível que aquilo, mesmo que seja sugerente ou não, se relaciona, porque ambos dois estão na área das artes visuais, com as mudanças, as sugerências e as inovações na tela que pode apresentar, neste caso, Cézanne. Também pode-se considerar alguns exemplos mais radicais, como pode ser o caso da Merda de Artista, que Piero Manzoni produziu, envasou ao natural, e que hoje custa umas 18.000 libras, pelo menos para a Tate Gallery de Londres. E o Cristo Mestiço, feito por Martin von Ostrowski, que foi feito que o artista fez com seu próprio sêmen. Os debates em torno a essas obras são ainda mais radicais, porque mesmo elas, tendo uma dimensão claramente estética, nós vemos, no caso do Cristo Mestiço, claramente nós vemos um corpo em cruz, pendurado, ou aparentemente pendurado, mas o fato de explorar outros materiais tem virado questionável, tanto porque eles podem gerar rejeição, ou porque eles não formam parte do que nós poderíamos considerar um potencial desenvolvimento de uma linguagem artística. Quer dizer, bom, no caso da Merda de Artista, é óbvio que os desenvolvimentos posteriores, o Trotsky tem algumas obras feitas com merda, mas as dimensões expressivas, as possibilidades de trabalhar com esse elemento são bastante limitadas. E no caso do sêmen também, até porque, mesmo sendo muito barato do ponto de vista da produção, é muito caro do ponto de vista da conservação. Enfim, são obras estéticas, são obras que dizem alguma coisa para nós, porque estimulam algum tipo de experiência sensível ou sentimental sensível, ou são obras de arte porque tentam nos interpelar desde nossas intuições fundamentais daquilo que deve ser uma obra de arte. O que, ao final das contas, leva à pergunta de quem decide o que uma obra é e o que uma obra não é, que é uma pergunta que certamente poderia resumir muito bem todas as perguntas apresentadas, desde a primeira, que obviamente é quase igual ou muito semelhante
o que é uma obra de arte, ou quem decide o que é uma obra de arte e o que não, e as variações que eu tentei apresentar para não ficar só concentrados em aqueles debates mais tradicionais. Existe bibliografia para trabalhar todos esses exemplos, e claramente todos esses problemas. Eu fico à disposição de todos vocês para dar as referências bibliográficas do caso, se vocês têm interesse respeito a trabalhar nesses temas na aula. Insisto fortemente em não fazê-los sozinhos, em tentar se comunicar com outros professores da escola para ver quais são as práticas artísticas nas quais os estudantes estão envolvidos. Todos esses assuntos são muito interessantes, mas não necessariamente podem ser introduzidos na sala de aula sem um marco cultural que o estudante tem que compreender para desenvolver o debate, e muitas vezes nós ficamos um pouco curtos de tempo para explicar as diferentes fases que levam a que esses exemplos sejam bons exemplos para aquelas perguntas que foram colocadas no início. Fora disso, eu gostaria também, eu vou deixar um texto clássico, que é o texto de David Hume, sobre o padrão de Augusto. A pergunta se é possível falar de gostos com autoridade, ou se nós simplesmente temos que aceitar que qualquer gosto é igualmente bom e, portanto, abandonar a pergunta por qualidades artísticas ou por um relacionamento melhor ou pior com as obras de arte. Nesse texto vocês vão encontrar justamente esse debate pelas qualidades artísticas, que podem nos levar à crítica, não a crítica social que pode realizar a arte, mas a crítica da arte, e também a pergunta por quem decide o que é arte ou não, e se existem bons critérios para escolher algumas pessoas, alguns espectadores por sobre outros, que não sejam simplesmente os critérios de ser artistas ou conhecer de arte. Quer dizer, critérios que vão além do mero fato de ocupar um lugar na sociedade que deveria nos permitir saber mais de arte que outras pessoas, mesmo que hoje em dia a resposta a isso é: muito bem, talvez você saiba mais de arte que eu, porém eu vou desfrutar daquelas coisas que eu gosto, e talvez, em caso de eu ter que decidir, não vou necessariamente ouvir seus argumentos, vou ficar simplesmente com aquelas experiências que me produzem prazer ou satisfação. Muito obrigada. Eu espero que, mesmo com o leque enorme que eu deixei para vocês, seja possível resgatar algumas coisas que possam ser de utilidade para inserir a questão da arte no ensino médio, e além de me oferecer para dar para vocês bibliografia, também estou disponível caso de que vocês estejam com vontade de tomar exemplos de outras artes e não somente das artes visuais. Nesse sentido, as artes visuais têm a vantagem de que a gente pode simplesmente mostrar numa fotografia e, portanto, fazem mais simples o trabalho de colocar exemplos em formatos como este da web aula em que estamos nos comunicando. Muito obrigada, muito prazer, e espero os retornos e comentários de vocês.